Outros confiam em cavalos, mas nós confiamos em Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele, irmão, nós estamos aqui por causa dele. Glória exatíssima. Vamos ouvir a palavra do Senhor rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Já que vamos dar início do culto, bora falar do culto, da ordem do culto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 fala a necessidade de ordem no culto. Já vamos orar? Para dar início a esse culto glorioso, né? Diz assim, 1 Coríntios 14, o verso 26: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, né? E se alguém fala em língua estranha, faça isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam, todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas, o espírito ou os espíritos, ele está falando com homens, né? Com todos aqueles que querem profetizar. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, na ordem do culto, Paulo falou que uns têm salmos, outros têm profecia, e eu foquei aqui nesse versículo que se você profetiza, se você quer ser usado para alguém, saiba que a responsabilidade é sua. Se você profetiza, como diz aqui, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. É aquele caso que a gente diz, não é Deus usando o irmão, é o irmão usando Deus. Tem isso, né, irmãos? E nós precisamos, irmão, ter ordem na casa do Senhor, na hora do culto. Nós precisamos se organizar, né? Quer dizer, eu não posso sair falando em língua, tererê, xalavai, xalavém. O que é que o pregador que vem trazer a palavra, ele começa a falar em língua, sem interpretação. Paulo está dizendo, que proveito há nisso? Então, se não tem alguém para interpretar, porque Deus dá o dom, 2 tipos de dom. Quem fala pode interpretar, sendo o dom de Deus, ou alguém que está do lado, no culto, também Deus pode usar ele para interpretar. Talvez você já viu alguém assim, um falando e outro interpretando, e é possível acontecer isso. Mas se não há intérprete, que essa pessoa se cale. É por isso que nós temos que ter consciência. Por isso que no culto tem que ter ordem, né? Tem que ter decência. Precisamos, em culto, respeitar. Isso aqui é um ensino para a escola bíblica. Respeitar o espaço do pregador. Né? Você teve sua oportunidade, você veio aqui, você falou, você explanou, você trouxe um sermãozinho, você cantou um hino. Mas na hora da palavra, vamos respeitar o profeta. Porque quando a gente fala profeta, nós estamos achando que profeta é aquele que está aqui pegando a mão do irmão, rodando, falando uma profecia. Profeta, aqui nesse texto, na igreja de Coríntios, é alguém que está anunciando as boas novas. É alguém que está pregando. Nesse momento, eu estou sendo profeta. Por quê? Porque eu estou anunciando a palavra. E a gente confunde muito, né? A voz profética é uma voz que profetiza a palavra, que prega o que está escrito. Não que eu não possa usar alguém para profetizar sobre a tua vida, né? A casa e casa, mas que isso seja feito com ordem de decência. Por exemplo, eu já estive em igreja e o pastor estava pregando, mas ele falava mais em língua do que a própria palavra. E eu falei, mas o que eu estou entendendo hoje aqui? Eu vou sair vazio, porque ele só fala em língua. A minha língua é portuguesa, eu quero entender o que ele está pregando. Era o pastor pregando e 2, 3 irmãos do culto rodando. Então, na realidade, irmãos, virou uma bagunça. Na realidade, está uma confusão. E nesse mesmo texto aqui de 1 Coríntios 14, no finalzinho vai dizer que Deus,
Ele não é Deus de confusão. Então que Deus é esse? Que eu sou o profeta da noite, estou com a palavra, estou profetizando, e tem 2, 3 lá atrás pulando, pegando um, puxando no ombro, puxando terra e profetizando para ele. Se alguém profetizar, o que está falando se cala. Foi o que o texto disse. Então o pastor está aqui ministrando, Deus vai fazer a obra na tua vida. De repente o irmãozinho lá no fundo se levantou. Eu estou falando que está escrito. O irmãozinho lá no fundo se levantou. O pastor vai ter o microfone. Em reverência. Está aqui, está escrito. Você acabou de ler. Deixa o irmão profetizar. Já que Deus está usando o irmão. Só que aí, se o pastor para o irmão profetizar, outro irmão levanta. Aí já é 2 que está profetizando e a palavra ficou quando? Pastor, o irmão pode se levantar e profetizar? Nesse texto aqui, Paulo está dizendo que pode. E eu que estou pregando tenho que parar para ouvir Deus usando o irmão. Mas aí se levanta outro. De repente levanta a irmã do coque. Aí já é bagunça. Aí já não tem mais nem ordem, nem decência. É melhor o pastor botar a mão nas costas e meter o pé. Dizer, faça aí da igreja que vocês quiserem. Porque Paulo está dizendo que um tem salmo, outro tem louvor, outro tem profecia, mas que tudo seja com ordem e decência. Pastor, posso profetizar? Pode, minha filha, mas lembre-se que os espíritos proféticos estão sujeitos a quem? Então, muitas das vezes, quando você profetizar, a responsabilidade não é de Deus, é sua. Aleluia, Jesus. Então nós temos que ter cuidado. Para nós, no culto, na hora que nós nos reunimos, irmã Van Clécia, né? Para quando nós se reunimos, a gente não está no culto, irmãos, usando Deus. Assim diz o Senhor. Aí Deus diz não. Ele está dizendo dele. Aí Deus está dizendo, não, você profetizou, você assuma. Eu tenho, irmão, muito medo disso. Diz, olha, meu irmão, Deus está dizendo à tua vida que o navio não vai afundar. Ah, o navio afunda. Cadê para afundar? Você tem que ter cuidado, porque está sujeito aos profetas o espírito do profeta. O espírito que está em você, não o Espírito Santo. Então, primeira responsabilidade é de Deus, é sua. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por isso que manda julgar a profecia e não o profeta. Já pensou, o pastor está falando para a sua vida, não aconteceu, você nunca mais confia no pastor? Por isso que quando o pastor profetizar, se não aconteceu, você julga a profecia. E julgar a profecia não é você ficar na hora do culto pensando que foi o que Deus falou, não. Julgar a profecia é você esperar o tempo de Deus. Aleluia. De repente o pastor falou, olha, esse ano, minha irmã Clécia, não passa. Aí virou um ano. Cadê pastor? Nada. Então não foi de... Julgar a profecia é você esperar o tempo que foi designado pelo profeta. E não querer apressar a Deus. O mal da igreja evangélica desses últimos anos é muitos que querem usar Deus. Querem profetizar porque acham bonito colocar a mão em alguém. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Verdade, Deus. Precisamos ter ordem e decência. Glória a Deus. Né? Senão precisamos se posicionar naquilo que Deus nos chamou. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo. Quer falar em língua, irmão? Se ajoelha aí. A Bíblia diz que quem ora em língua ora bem. Está escrito. Então se ajoelha, chora, vai para tua casa, começa às 3 da tarde, às 6 da noite. Foi pouco, 9 da noite, entra de novo, sai 1 da manhã, nossa. Aí você pode falar em língua. Porque quem fala em língua, quem ora em língua, ora. Agora tu pegou o microfone, minha irmã. Tu vai pregar, meu irmão, tu vai pregar, tu vai profetizar, tu vai falar em língua. Interpreta, meu santo. Porque o Deus que te deu o dom de língua, ele pode dar o dom de interpretação. É só você orar. Se ele deu um, ele pode dar o outro. Então precisamos, irmãos, ter essa consciência da ordem no culto. Precisamos ter o nosso ouvido sensível à palavra de Deus. Precisamos orar, e isso aqui não é só essa igreja. Todas as igrejas precisam ter esse sentimento. Senhor, me dá discernimento. Discernimento. Para que quando alguém vier falar comigo, eu entender se é o Senhor falando comigo. Glória a Deus. Aleluia. Se é tu que está nesse manto. Porque o manto é do profeta. Tem profeta que ele já tem o manto dele preparado, irmão. Ele já sabe. Irmão, ele vem pregar.
Alguns vêm pregar. Ele já sabe de qual é o que ele vai fazer. Então, muitas das vezes, entra o mecanismo, eu vou falar uma palavra aqui, talvez alguém não concorde, entra o mecanismo da fé fingida. Verdade, Deus. Tem Aleluia. cara que ele não deixa Deus usar ele mais hoje em dia, tem pregador que não deixa Deus usar ele. Ele usa Deus. Irmãos, eu já me deram mulher, eu tenho mulher. Disseram que há uns 12 anos atrás que eu entrei no carro até hoje não fiz. Será que foi eu que eu... Precisa eu forçar Deus? Será que Deus precisa da minha ajuda para cumprir a profecia? O que é que vocês acham? Você está achando que para Deus cumprir o propósito na tua vida, Deus precisa de você? Não precisa não, irmão. Se Deus falou, não precisa você mover uma palha, precisa você ser fiel. Isso sim, continuar no caminho, na direção dele. Mas tem gente, olha, Deus falou comigo que vai me levar para uma terra estranha. Olha, pastor, eu estou até sentindo, pastor, o negócio está defendendo agora. Eu estou crescendo na fé, eu sou um vaso do oleiro, eu sou o quarto membro da Trindade. Eu estou sentindo que Deus vai me levar para... Aí Deus falou que o irmão vai levar o irmão, vai. Beleza. Aí o que o irmão faz? Arruma mais e vai para outra cidade. Ele foi ajudar Deus a cumprir o que Deus falou na vida. Irmão, Deus falou isso não, irmão. Deus falou, meu querido, guarda teu coração. Aleluia, Jesus. Deus te apresentou uma proposta. Senhor, é a tua vontade. Eu não vou julgar meu irmãozinho, que ele também fale como eu. Mas eu vou julgar a profecia. E o que é julgar a profecia? É você esperar. É você analisar. Você está entendendo? Ah, mas chega o irmão pega o microfone assim. Eu vos cumprimento, a amada, a querida, a santa, a terrível, a poderosa, o Elohim, o irmão para dar uma paz do Senhor para a igreja. É difícil dar paz. Aí já começa. O quê? Decóvia. Bacana. Aí começa. A igreja, sem sabedoria, e muitas das vezes inocente, porque a maioria do povo não tem conhecimento da palavra. Verdade, Deus. Aí, olha, eu estou sentindo aqui. Aí a irmã já começa a rodar, outro começa a falar, outro pega pelo cabelo, o outro puxa o terno. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos amadurecer na fé. Aleluia, Jesus. Analisa o que está sendo explanado. Isso aqui é o alimento. Então você tem que entender que aquele que naquela não está sendo profeta, que ele quer passar para a igreja. Você precisa entender. Você está entendendo? Não tem dificuldade, irmão, de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas. Precisa forçar a barra. Precisa você chegar aqui, meus queridos, porque no hebraico é essa palavra lá, porque, né, do grego. Para, irmão, para que tanto isso? Fica bonito? Fica. O cara que estudou, né, várias línguas, ele sabe. Isso é lindo, mas tem culto que isso não funciona. Tem culto que Deus quer usar o vaso para colocar a mão mesmo. Tem culto que Deus quer usar na libertação. Deus... Irmão, o problema é esse. Nós queremos dizer como que vai ser o culto. Nós queremos controlar o Espírito Santo. Um erro que eu vou falar, isso acontece nessa igreja. Primeiro eu trato da minha igreja para depois tratar das outras. Quer que eu diga uma coisa errada aqui que ninguém nunca percebeu, mas a partir de hoje você vai perceber? Vamos lá. Terça-feira, culto de doutrina. Ponto. Você não entendeu nada, vou explicar. Quinta-feira, culto profético. Domingo, culto da família. Todos os cultos é o culto do Senhor, irmão. Aleluia, Jesus. Nós que ficamos colocando nome e escritura nos cultos. Ah, hoje o culto é desse. E se Jesus quiser batizar naquele culto? E se Jesus quiser encher a irmã e ela profetizar aqui, roda aí por lá? Aí não, hoje é doutrina, irmã, fica quietinha, guarda o Espírito Santo aí para quinta-feira. O dia de pôr é na quinta. Na verdade, nós bota na placa lá, terça, quinta e domingo, culto ao Senhor. Aleluia, Porque é o que você vai fazer, eu cultuar ele aqui nessa noite. glória a Deus, aleluia. Você não vai olhar para o pastor. Glória a Deus, aleluia. Então, nós já erra daí. Olha, hoje é o culto de Jesus vai descer do céu. Hoje é o culto da marmota. Tem igreja que tem nome de... Tem culto junino. As igrejas botou culto junino. Misericórdia. Culto da antiguidade. Culto retrô. Não é mais fazer culto ao Senhor? Então, irmão, nós precisamos, não que botar o culto de oração doutrina, é uma ideia humana, não que seja um pecado, tá? Entendam isso para você não interpretar mal o pastor. Mas, na verdade, é culto ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Independente do nome do culto, façamos tudo com ordem e decência. Glória a Deus, aleluia. Seja apressado, não, se está aqui apressado, come
Cru. O cara vem, quer convidar o obreiro Igor? Hoje ele tá bom, por exemplo, né? Hoje está alinhado. Quer convidar o obreiro Igor? Ele faz algo dos colocou do seu coração. Meus irmãos, eu vou ler um versículo aqui. Abre aí, Samuel, eu vou ler. Tá. Aí ele explica. Passou quase 10 minutos explicando e o pastor fumaçando. E a nossa vontade de trazer o cajado, viu? Matou a perna de obreiro. Aí ele acha pouco, aí diz assim: pastor, eu posso cantar um hino? Aí o pastor está sentado na frente da igreja para não constranger o irmão que já está constrangendo o culto. Está fazendo o que foi orientado. Ele deu oportunidade. Aí não pode. Posso cantar, pastor? Aí o pastor: canta, irmão. Quando acaba de cantar, foi bom a unção. Deus o irmão louvou, amém. Glória a Deus por isso. Aí ele fala: irmão, para finalizar, vamos ficar de pé que eu vou fazer oração aí. Eu vou dizer: você não quer logo dar a bênção não para não ir para casa? Não, é ordem da essência. Você foi chamado para quê? O pregador para pregar. Deu a oportunidade de você louvar, louvo. Você traz uma saudação para a igreja. Traz uma saudação de 5 minutos. Então nós precisamos, irmãos, começar a ler as cartas do apóstolo Paulo, de preferência a igreja de Coríntios. É muito bom para a nossa igreja, tá? Nosso dia de hoje, para entender a necessidade do culto, a ordem do culto. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? Glória a Deus.